Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vou ler mais uma vez e você repete bem alto e bem forte. Não me lances fora, da tua presença, e não retires de mim, o teu Espírito Santo. Não retires de mim, o teu Espírito Santo. Oh, glórias. Você que crê na palavra do Senhor, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Então, meu Pai, que diminua, que o Senhor cresça, que esta palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo lançada. No nome santo de Jesus, fala ao nosso coração, nós aqui reunidos, aqueles que ouvem à distância, mas em nome de Jesus, alimenta-nos, ó Deus, com a tua palavra. É o que eu peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Porque Davi, ele já tinha conhecimento através do Espírito próprio do Senhor. E ele diz: ó Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Naquela época da antiguidade, o Espírito Santo era derramado sobre poucos. Era um privilégio. Então, alguns homens escolhidos por Deus, eles recebiam o Espírito Santo para capacitá-los para fazer algo. Então, quando estavam na construção do templo, Deus enviou o Espírito para alguns, para que eles tivessem a sabedoria naquele ofício para a construção do templo. Alguns homens como Davi, então eles foram cheios do Espírito Santo para poder dirigir o povo que Deus tinha o escolhido para dirigir. E ele, sabendo que ele era pequeno e pecador, então ele faz esse clamor dizendo: olha Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. E é o que nós temos que entender, que naquela época de Davi, somente alguns recebiam o Espírito Santo. E quando ele fala isso, é algo notável, porque as pessoas lá naquela época não tinham noção do Espírito de Deus. Tinha que Deus ter falado algo para que ele pudesse ter essa consciência. É como quando Jesus estava andando com os discípulos, e ele faz uma pergunta dizendo: quem vocês acham que eu sou? O que dizem a multidão ao meu respeito? E eles responderam: olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é um grande profeta, outros dizem que o Senhor é o próprio Elias. Então Pedro responde e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então ele olha para Pedro e fala: olha, disseste bem, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que falou no teu coração. Então você só vai entender a palavra de Deus, só vai entender o valor do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, quando você tem o Espírito Santo. E quando Davi fala aqui: olha, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, você vê que anos antes de Jesus, antes do Espírito ser derramado sobre toda a carne, como é agora, a nova aliança, ele já tinha essa revelação do Pai. Muitos não têm essa revelação e não entendem que o Espírito Santo é algo muito importante na vida do crente, porque ele é quem vai nos dar poder para poder persistir e perseverar em meio às lutas e tribulações. Porque o Senhor Jesus disse: olha, neste mundo vocês terão tribulação, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus disse: eu venci, e se vocês acreditarem em mim, se vocês confiarem no meu amor,
na minha graça, na bondade e misericórdia, vocês vão vencer também. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração quando aparecem as dificuldades, os desafios, começar a olhar as coisas pela fé. Porque pela fé nós vamos entender que Deus é favorável a que nós tenhamos algo que venha nos dar a solução, que venha fazer com que nós sejamos abençoados para realmente saber que Deus é bom. Mas só tem essa consciência quem tem o Espírito Santo. Pessoas passam na igreja há muito tempo, mas não têm esse entendimento. Elas acham que é apenas uma religião. É tudo igual, todos os caminhos levam a Deus, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha tradição familiar. Tudo está buscando o Criador, está buscando o homem lá de cima, está buscando o artífice do universo, o construtor. Mas elas não falam com o entendimento que nós estamos buscando o único e verdadeiro Deus. E quando Davi fala isso, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele depende da graça, bondade e misericórdia do Senhor, que se não fosse isso, ele estaria perdido. Esse salmo ele fez de uma forma pessoal, mas é um salmo que é para nós uma oração, porque nós precisamos que Deus não retire de nós o Espírito Santo, para que nós possamos ter autoridade e poder, e principalmente, diante das dúvidas, das inquietações do mundo, saber que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que pode nos fazer um dano maior do que a morte? Você imagina? Mas Jesus disse que nós não devemos temer aquele que pode nos matar, mas sim temer aquele que pode nos mandar para a condenação. Quem pode nos mandar para a condenação? Só o próprio Deus. A vontade de Deus é salvar a todos, mas a pessoa faz uma opção em vida. Ou ela dá crédito ao Senhor, ou ela volta as costas para Deus, ela não acredita. Jesus chegou ao ponto de dizer: quem crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ou seja, está fora da salvação. E Davi, então, ele, com essa consciência, se você voltar aqui no versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha que coisa interessante. Ele já sabia que ele dependia da misericórdia de Deus. Ele não chegou para Deus e disse: olha, Deus, eu sou escolhido teu, fui nomeado, ungido rei, e agora eu faço as coisas aí conforme o Senhor está mandando, eu tenho muito direito, eu fiz aqui um sacrifício, eu te dei tantas novilhas, tanto bodes, ofereci isso aqui em holocausto, eu me privei de certas coisas, mas agora, Deus, eu quero ver a tua bênção. Mas ele não, ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Apaga, Deus, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Você vê que é algo que nós temos que ter no nosso coração. Se não for a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. Não adianta as pessoas acharem: eu fiz isso, eu pratiquei aquilo, eu muitas vezes me esforcei, eu sacrifiquei, eu dei tudo, eu dei a minha vida, então eu mereço. Com Deus não é assim. A vida de merecimento é a vida humana. Quando você se esforça,
você estuda, você aprende um ofício, você trabalha, então você vai colher aquilo que você plantou. Ou seja, o teu esforço vai recompensar você. Porque se você não fizer nada, você nunca vai ter nada. Agora, com Deus, você depende da graça, bondade e misericórdia. Essa é a situação que o mundo não entende. Então eles querem dizer, não, eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu agora tenho um título, eu agora tenho experiência, tenho 20 anos trabalhando nessa profissão. Está na hora de eu colher. De uma maneira humana, sim. Mas de uma maneira espiritual, você continua dependendo da graça, bondade e misericórdia de Deus. Porque foi Ele que te deu vida para você poder estudar, para você trabalhar, para você se esforçar. Foi Ele que te deu sabedoria para você adquirir o conhecimento. Porque tudo vem do Pai. E é isso que nós temos que entender. Davi, nesse salmo, ele está entendendo que ele precisa que Deus apague as transgressões segundo a multidão das misericórdias. No versículo 2 ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Você vê que ele faz um pedido a Deus. Tira, meu Deus, a minha iniquidade, tira aquilo que eu faço, Senhor, que não é para fazer, e purifica do meu pecado, Senhor, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que coisa interessante. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Está falando da natureza humana, da nossa natureza pecadora. Mas ele fala algo que é importante. Eu conheço as minhas transgressões. Tem pessoas que vivem pecando, não reconhecem nada. Ah, não, eu faço tudo certo. É no trabalho, é no relacionamento com os filhos, é no relacionamento com os pais, é no relacionamento do casal. Aquela pessoa que ela sempre está naquela armadura de proteção, naquela redoma, e ela sempre se justifica. Não, eu faço tudo certo, quem faz errado não sou eu. Eu sou provocado, eu sou provocada, e assim a pessoa vai levando, mas não reconhece o seu pecado. Davi não. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele reconhece o pecado que eu pratico é contra Deus. Porque Deus me deu vida, Deus me ama, Deus me dá condições de eu poder me chegar a Ele, segundo para nós agora a nova aliança. Mas nós continuamos com aquele coração endurecido, com aquela mente retrógrada que não vai para frente. Nós estamos pecando contra quem? Contra o próprio Deus. Porque Ele nos favoreceu em tudo e nós ficamos presos naquela situação que nós mesmos se colocamos. Não é o diabo, não é Deus que quis assim, mas nós mesmos se colocamos nessa situação, nessa prisão. E Davi diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele sabe que Deus o ama. É o que nós temos que entender.
se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos nem aqui. Porque o amor de Deus foi o sacrifício promovido por Jesus que nos possibilitou de estarmos cheios do Espírito Santo para compreender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não é a nossa força, não é a valentia, o nosso braço, mas tudo vem de Deus. E ele diz: no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Senhor, me limpa, me purifica, apaga as minhas iniquidades, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver de uma maneira, Senhor, para Ti, mas me fortalece para que eu possa conseguir essa batalha, que não é uma batalha contra o inimigo, mas é uma batalha comigo mesmo, com a minha consciência, com o meu querer. Tanto é que ele reconhece isso, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Só quem reconhece que precisa ser mudado vai na presença de Deus e fala diretamente assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Sabe o que é um espírito voluntário? É alguém que tem prazer para fazer a obra de Deus. Não faz porque é uma troca, não faz porque é um ritual, não faz porque é uma obrigação, mas faz porque tem prazer em servir ao Senhor. O espírito voluntário, você faz de livre desejo, livre arbítrio. Deus te deu uma opção, seguir ou não, e você resolveu seguir ao Senhor. E ele diz aqui no verso 3, algo que é importante, porque ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor mudar o meu coração, se o Senhor me ajudar, eu vou levar a tua palavra, os teus caminhos, para que pecadores possam se converter. Ele estava profetizando o que disse Jesus. O que o Senhor Jesus disse? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Para quem Jesus disse isso? Para todos nós. Nós temos que falar do amor de Deus. Davi já entendeu isso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você vê como é alguém que tem o Espírito do Senhor? Alguém que tem algo de Deus para falar? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Que nós temos que pedir ao Pai que nos livre do mal. Livra-me, ó Deus, dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Porque no mundo há a impiedade, há uma situação muitas vezes de afronto. Nós temos que vigiar e orar e vigiar. Porque se nós andarmos aí no mundo de peito aberto, procurando, achando que vai dar tudo sempre certo, nós estamos brincando com Deus. O que o inimigo tentou fazer quando ele foi tentar Jesus? Que Jesus mostrasse o poder do Filho de Deus, tentando. Tira-te daqui para lá,
lança-te daqui para lá. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Transforma essas pedras em pães. Você tem poder. Quando Jesus estava crucificado, agonizando, o que eles diziam? Tu é o rei dos judeus? Salta-te da cruz. Sai daí, então, se você é o Todo-Poderoso. Você está aí nas últimas. Não tinham aquela visão que ele veio para esse propósito. Era a vontade de Deus. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, se não, que se cumpra a tua vontade, pois para isso eu vim. Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Qual era a vontade? O justo morrer pelos pecadores. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou a salvação. Primeiro Adão, o pecador, corrompeu a humanidade. Segundo Adão, a figura de Jesus, salvou a todos que nele crerem. É isso que você tem que entender. Verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, pois há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Senhor. Pessoas vivem na angústia, vivem na tristeza, na depressão, mas aqui está falando que há um espírito contristado, há um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Quando você está na angústia, você vai e ora ao Pai em nome de Jesus, Ele ouve e Ele responde. Essa é a promessa do Pai, e essa promessa, ela se cumpre na vida daquele que crê. Mas eu orei e não resolveu ainda. Mas vai resolver e o melhor vai acontecer na tua vida, porque é promessa do Pai, daquele que não mente, daquele que não cria expectativa que não possa cumprir. Mas ele diz: não deseja sacrifício, porque tu não deleitas em holocaustos. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Quando tivesse tudo restaurado, então eles iriam oferecer aquela oferta de libação, aquela oferta de gratidão por reconhecer a bondade de Deus. É quando você entrega o teu dízimo, quando você oferta, você reconhece que tudo veio nas tuas mãos através do poder de Deus, e você dá uma oferta de gratidão. É a mesma coisa que Davi está dizendo. Eu não vou oferecer algo para fazer uma barganha, mas é algo que depois que estiver tudo restaurado, nós vamos oferecer. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Em outras palavras, quando tiver tudo consertado, nós vamos oferecer as ofertas de libação, não pelo pecado, mas como uma gratidão, como algo que o nosso coração vai expressar pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Senhor. É algo que nós temos que parar e pensar. E nós temos que entender o propósito de Deus para cada um de nós. Não é um propósito vazio, não é um propósito que não se cumpre, porque Deus é fiel. E quando você dá crédito à palavra do Senhor,
como Davi dava, ainda que ele teve perseguição, teve luta, teve situação de depressão, mas ele venceu. Ele conseguiu, porque a palavra do Senhor, a promessa de Deus, se cumpriu na vida de Davi. E a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, porque a fidelidade, a misericórdia e o amor de Deus permanecem para sempre. Qual é o caminho, então, segundo esse salmo, para você viver todas as promessas de Deus? Primeiro, o que Davi fez? Reconhecimento do pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Primeiro, reconhecer o nosso pecado. Chegar para Deus e dizer: Senhor, faço isso, faço aquilo, não consigo me livrar, mas me fortalece e me perdoa. Cria em mim, ó Deus, um coração reto. Segundo, temos que pedir o quê? Que Deus nos purifique e que nos transforme. Davi não queria apenas o perdão, mas ele queria o quê? Uma transformação interior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Purificação e transformação. Você tem que querer que Deus purifique o teu ser e transforme o teu eu. Terceiro, a verdadeira adoração e o espírito quebrantado. Davi declara algo poderoso. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Senhor, ó Deus. Conclusão, nós temos que ter a alegria da salvação, do restauro que Deus propõe a cada um de nós, quando nós colocamos em prática a obediência e seguimos a vontade do Pai. Que você possa hoje refletir sobre esse salmo, porque Davi, ele diz: torna-me a dar a alegria da salvação e sustene com o espírito voluntário. Que todos nós tenhamos essa alegria e esse espírito voluntário. Que nós não venhamos deixar que o pecado venha roubar a nossa alegria, mas que o arrependimento genuíno, ele possa devolver a paz que excede a todo o entendimento, a comunhão com Deus, que nós sejamos restaurados e nos tornemos testemunhas vivas do amor de Deus. Que nós, aonde estivermos, as pessoas possam reconhecer: ali está alguém que serve ao Deus vivo, ao Deus que transformou o íntimo, o coração, porque essa pessoa, ela pratica o amor. Essa pessoa não vive como vive a multidão do mundo, mas ela tem algo especial. Ela tem o brilho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos se colocar de pé. Que nessa nossa oração o Senhor possa nos purificar, transformando o nosso ser, transformando o nosso íntimo e nos dando esse coração novo, esse coração quebrantado que vai na presença do Pai, com a alegria da salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai amado e soberano, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, porque nós queremos, Senhor, que o Senhor realmente nos ajude para que nós possamos reconhecer os nossos pecados, que o Senhor tenha dignidade, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, para nos perdoar, para pagar as nossas transgressões, segundo as multidões das Tuas misericórdias. Que o Senhor venha nos transformar, Senhor, criando em nós um novo coração, um coração puro, um espírito reto, Senhor, e que nós possamos ter a verdadeira adoração daquele coração quebrantado,
daquele espírito, meu Pai, que se submete ao Senhor, porque é isso que o Senhor deseja. Então, meu Pai, percorre agora cada um de nós que está orando, aqueles que ouvem à distância, e faz essa transformação, segundo o poder do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, trazendo a cura, o restauro, o milagre, e age poderosamente, porque nós te suplicamos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, naquela situação que parecia perdida, naquela causa da justiça, naquela dívida, Senhor, naquele empreendedorismo, naquele concurso, naquela união, Senhor, que precisa ser restaurada, mas em todas as coisas, meu Pai, nós te pedimos, livra-nos, ó Deus, dos crimes de sangue e seja sempre o Deus da nossa salvação. Que o Teu Espírito, Pai, permaneça em nós e que nós sejamos fortes, cheios da plenitude do Teu Espírito Santo, para que possamos vencer todas as setas e ciladas do inimigo e sempre louvar com o coração e com os lábios que confessam a adoração a Ti. Então age poderosamente e abençoa a cada um de nós. Por isso nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluia. Pega a mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia.